Hello, DBDs, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e vamos seguir com mais um vídeo falando sobre o iceberg cultural. Em um episódio passado a gente falou um pouco sobre a etiqueta à mesa, mas hoje iremos falar sobre comida, alimentação e algumas formas diferentes de abordar isso na sua cultura, formas de preparo, apresentação à mesa e outros detalhes importantes. Quer saber mais? Sentiu o saborzinho do gosto desse episódio? Então sim, bora! Quando a gente fala sobre culinária, estamos falando sobre o ato de cozinhar, mas quando a gente fala de cozinhar tem diversos pontos como metodologias, as receitas, os ingredientes, as tecnologias, todos os modos e as formas, os formatos, os aromas, os perfumes, os visuais, a forma de apresentar, tudo isso está diretamente ligado à cultura, à sociedade, ao ambiente, geografia e diversos outros pontos diferentes. Então, nesse episódio nós iremos conversar um pouquinho sobre como todos esses elementos eles interagem e se convergem, formando a culinária fantástica dentro do seu world building e, obviamente, você poder colocar esses diversos elementos que vão fazer diferença para para a sua história, para a sua campanha, porque imagina só você na hora que for descrever o buffet, vai falar um pouco mais sobre os aromas, falar um pouco mais sobre os perfumes, sobre os visuais, sobre os formatos, sobre os cheiros, sobre os gostos e sabores. E quando você for colocar na sua história, você colocar algum ambiente que traz esses elementos como principal ponto, a culinária é algo bem interessante, algo bem legal que você pode usar e que muitas vezes são deixados de lado porque são alguns sentidos que normalmente a gente não usa. O paladar, o olfato são dois sentidos que muitas vezes são deixados de lado quando a gente fala sobre descrições de ambiente. O mais focado normalmente são algumas percepções táteis, visual e auditivo. Então, nesse episódio eu irei falar sobre 3 pontos diferentes. No primeiro eu ia falar um pouquinho sobre como esses elementos se convergem em um ponto só, como a gente coloca a culinária dentro do nosso world building e essas interações. No segundo ponto, irei falar um pouquinho sobre algumas mídias, alguns animes, algumas séries, alguns filmes, algumas coisas que são interessantes vocês utilizarem como base, entender e visualizar como a alimentação, seja ela de bebida, de comida ou outros pontos relacionados à culinária, pode interferir diretamente na sua história. E no nosso terceiro ponto, eu irei falar um pouquinho de como você pode colocar de uma maneira mais prática, com descrições, elementos, referências, e nisso a gente vai criando algumas relações diretas e completas para o nosso mundo fantástico. Então, pessoal, o primeiro tópico que nós iremos falar um pouco são os ingredientes dessa primeira parte, de como a gente pode relacionar os elementos de culinária com o nosso world building. Quando a gente fala sobre os ingredientes, muitas vezes a gente está relacionando com a geografia e os biomas que você está colocando, a parte de climas, temperaturas, tipos de solo e outras formas que você pode encontrar tanto plantas quanto animais dentro do seu mundo, dentro daquela região especificamente. Porque se você por acaso está colocando uma região mais costeira, onde tem uma praia, por exemplo, muitas vezes você pensa em animais que são realmente frutos do mar ou plantas ou elementos que estão diretamente ligados a essa praia. Se você coloca, por exemplo, uma região mais desértica, relacionar alguns ingredientes que são um pouco mais escassos ou um pouco mais exóticos por ser ambientes um pouco mais exóticos. E se por acaso estamos no meio de uma floresta onde os ingredientes são mais abundantes, com frutas, com folhas, com grãos, com até mesmo diversos animais, se por acaso você está num ambiente relacionado a uma savana, a um campo, a uma parte um pouco mais arbustiva, um pampa, então dependendo do tipo de bioma que você está trabalhando, que tipo de clima você está trabalhando, é interessante você imaginar quais são os tipos de ingredientes interessantes que podem fazer. Obviamente, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais de alta fantasia, onde você cria assim elementos, animais, plantas ou outros detalhes que estão diretamente ligados nessa questão culinária, eu vou construir um búfalo alado, onde a carne ela é mais densa, ela é mais adocicada, você criar diversos outros pontos relacionados à sua criação especificamente, legal e interessante. Mas caso você queira fazer uma coisa um pouco mais para baixa fantasia, um pouco mais próxima da realidade, um medievo, até mesmo um futurista, dentro desses pontos diferentes, saber os biomas e os tipos de alimentos que podem ser encontrados é algo bem interessante. Porque se você usa como base os próprios países que estão mais ou menos situados nesses biomas que você quer, como por exemplo o Brasil, que tem diversos biomas diferentes, onde você pode trabalhar diversos pontos de culinárias diferentes, ou você pega por exemplo a China, que apesar de ela ser grande extensão, ela é um pouco mais
larga, então pega um pouco menos de biomas que estão um pouco menos diversificado, ou a Rússia, onde tem grande parte dela congelada, então realmente os biomas são um tanto diferentes, ou você pega umas questões de ilhas ou países menores, como por exemplo a Grécia, como por exemplo a Itália, onde a quantidade de biomas e climas são um pouco menor pelo tamanho e pela extensão, ou até mesmo você utilizar de elementos mais ilustrativos, como por exemplo o Japão, que come bastante arroz, a Itália, que gosta de bastante de massa relacionada a pizzas e diversos, a França, que tem um estereótipo de pães e doces, a França e o Brasil de uma forma geral, que você fica de uma forma que tem cada região um prato diferente, ou até mesmo você pegar o mesmo prato e fazer algumas alterações, como o Brasil ele é clássico em pegar alimentos diversos e deixar brasileirado, como os sushis doces, creme cheese, as pizzas de estrogonofe, pizzas de feijoada e outras adaptações. Como sabe, o croissant original ele é uma massa sem recheio, e o croissant aqui no Brasil possui recheio. Então você pode criar elementos onde tem essas mesclas, utilizando como o bioma, utilizando nessa parte mais importante dessas referências. Então se por acaso você quiser trabalhar coisas que estejam relacionadas entre países, entre biomas, obviamente você pode fazer uma mescla. Ah, eu queria uma culinária um pouco mais mesopotâmica, então pego vários países da região da Mesopotâmia. Ah, eu queria uma culinária um pouco mais mesclada de leste europeu, então você pega todos os países do leste europeu e faz uma coisa um pouco mais clássica nesse ponto. Ah, eu vou fazer uma mescla dos países orientais, então a China, o Japão, Vietnã, Coreia, tudo isso eu vou pegando diversos elementos e vou juntando, deixando uma cara um pouco mais orientalizada. Não, eu quero fazer um negócio bem do tipo indiano, com temperos, e mesclar com o mexicano. Então você pode também mesclar os gênios losses, que seriam algumas culinárias que têm umas semelhanças um pouco maiores, apesar da sua divergência cultural, apesar da sua divergência espacial, você criar esse gênios lost mais específico daquilo. Ah, eu quero fazer uma culinária onde tudo é branco, por exemplo, eles comem arroz, é massa um pouco mais para crua, é algodão doce, é leite, é ovo, mas eles tiram a parte amarela do ovo, ficando só com a parte branca. Então você pode criar diversos tipos de elementos que mostrem essa sua cultura em diversos pontos diferentes, utilizando simplesmente os ingredientes relacionados ao tipo de bioma e ao tipo de formato de localidade que você quer trazer, além do gênios loci da cultura que você quer abordar. Nós também temos o ponto que é o modo de preparo. Muitas vezes a gente pode pensar, ah, mas o modo de preparo então seria meio que a receita. Não necessariamente, porque o modo de preparo estão relacionados muito mais a alguns outros pontos relacionados, como por exemplo, cultura, sociedade, instrumentação ou tecnologia relacionada, e até mesmo questões culturais bem específicas. Como por exemplo, você quer fazer um chá, mas só que para você fazer o chá especificamente, você precisa passar a folha na borda da xícara, ou na hora que você vai deixar ao sol, você tem que deixar no sol da primavera, ou você pega e corta a cabeça do peixe, corta o rabo do peixe, coloca dentro da travessa, porque os fornos são menores, então tem que encaixar certinho o peixe inteiro, e com isso ele corta um pedaço e corta um outro pedaço. Ou você precisa cantar enquanto faz isso, se quiser fazer um negócio um pouco mais místico. Não, precisa ser feito na chuva, né? O bolinho de chuva feita na chuva, ou um carne de sol feito literalmente no sol, alguma outra receita da lua que você precisa cozinhar à noite. Então você pode pensar diversos modos de preparo que estão diretamente ligados ao nível tecnológico. Então se por acaso você quer fazer uma centrífuga para separar o caldo grosso do caldo fino e fazer a parte da sedimentação, é um pouco mais complicado caso você queira construir uma história no interior do interior de algum país mais subdesenvolvido. Mas se colocar uma fogueira, uma panelona de metal, uma fogueira de pedras, uma fornalha feita com barro e outros pontos, pedras e gravetos e outros elementos mais rústicos, então você pode mostrar os modos de preparo relacionados a essa questão ambiental, essa questão tecnológica, e também você pode fazer nesse cultural, como eu falei, de que precisa ser cantado, precisa que uma folha específica de um deus específico faça todo o projeto, ou até mesmo, não, eu quero que o modo de preparo seja bem no estilo grotesco, mas um estilo bárbaro, que para cortar eles pegam um cutelo e pá! E arranca um pedaço. Quanto mais pedaços trincados, quanto mais restos
do cru tiver na carne, melhor o prato para eles. Então, mostrar o modo de preparo onde você mostra mais claramente o perfil social, cultural da sua cultura para com a alimentação é algo bem interessante. Obviamente que existe o que eu falei da etiquetas à mesa num outro episódio, eu vou deixar aqui um card para vocês irem vendo, caso vocês estejam vendo pelo Spotify, vou deixar um link na descrição para vocês irem lá depois conferir caso vocês não tenham visto. Então, quando a gente fala sobre etiquetas à mesa, está relacionado com isso, mas voltando ao modo de preparo, a gente fala sobre como é concebida a comida. Tanto que você pode até pensar na parte do modo de preparo desde a maneira que se planta, que se colhe, que se caça. Tanto que falam que algumas folhas, tanto que se falam que algumas frutas, para você retirar do pé, você precisa que sejam algumas moças delicadas com uma luva de seda para que você não fira a casca, que é colocado dentro de uma cestinha com espaçamento e almofadada para que não haja nenhum tipo de deformação na fruta, que para você tirar o café, você precisa cantar à luz do dia para que as plantas elas se abram e consigam sair mais facilmente. Então você pode fazer com que diversos pontos culturais e sociais estejam desde aquele começo do modo de preparo. Para você tirar o leite tem as vacas, e as vacas elas possuem nomes divinos, porque existe essa cultura de que o leite das deusas são melhores, então tem essa cultura de colocar nomes de deuses nas vacas. Ou quando você for caçar, no final que você mata um animal, você reza pela alma para que a carne não sofra e não tenha esse rancor, porque você apenas está caçando para comer. Então você pode colocar esse modo de preparo em diversos pontos, desde o começo até o modo de preparo propriamente dito, porque a apresentação da mesa já é um outro tópico que nós vamos abordar. E quando a gente fala sobre a apresentação à mesa, agora estamos pensando de uma maneira um pouco mais estética, porém, existem alguns elementos interessantes que não apenas a estética vai estar envolvido. Tanto que uma das indicações que eu vou passar para vocês, eles falam um pouquinho sobre uma apresentação da mesa utilizando o visual e o olfativo. Então, dependendo da forma como você apresenta, você pode estar degustando apenas com os olhos e também degustando apenas com o nariz antes de comer propriamente dito, porque dizem que quando você se alimenta, tantos por cento é pelo seu paladar, tantos por cento é pelo seu visual e tantos por cento é pelo seu nariz. Então ter uma apresentação onde o cheiro é bom, o gosto é bom e é muito bonito, obviamente vai agradar muito mais do que simplesmente uma coisa ou outra. Mas é algo interessante porque utilizar dessas porcentagens também é algo muito interessante, que caso você queira fazer alguns tipos de estranhamentos dentro da sua cultura, você pode colocar também dentro da sua culinária. Como por exemplo, você deixa um alimento muito gostoso, muito cheiroso, mas feio pra caramba, tem uns pedaços de olho, ele meio que borbulha, parece até mesmo que alguns tentáculos ainda estão meio vivos, então parece estar comendo a carne um pouco crua ainda, porque parece que o bicho está vivo ainda, ou fazer outras proporções, como a comida é muito boa, ela é muito visualmente bonita, só que ela fede para um caramba. Ou até mesmo uma comida muito bonita, uma comida que cheira bem pra caramba, mas o gosto fica um que a desejar. Então você utilizar dessas proporções na hora de deglutir a sua comida, na hora de você aproveitar e até mesmo na hora de você apresentar essa comida é algo bem interessante. Então quando você for apresentar a sua mesa, lembre-se, por exemplo, de padrões de distribuição, cores ornamentadas, cheiros e até mesmo alguns formatos, porque quando a gente pensa, por exemplo, na etiqueta à mesa, você já está apresentado e depois você vai comer. Mas quando você coloca sobre a apresentação propriamente dita, você pode pensar em apresentações rústicas, como por exemplo uma baciona, um caldão e a galera vai comendo, ou uma apresentação, por exemplo, os pratos estão diversos, com diversos copos, diversos talheres, como uma apresentação mais clássica da Europa lá do século XVI, XVII, aí, falando sobre os diversos talheres, os diversos copos e taças, o copo de água, o copo de vinho seco, o copo de cerveja, aí tem os pratos principais, os sobremesas, um em cima do outro, e os garfos e os talheres que tem que ser invertido. Então você pode criar não apenas uma relação de etiquetas, mas também uma questão de apresentação. Como por exemplo, também chega na hora de comer, tá lá o animal pendurado de ponta cabeça e já feito, onde as pessoas vão lá e vão arrancando pedaços e vão comendo. Então a apresentação é algo muito interessante porque isso mostra muito claro as formas que as pessoas veem os seus alimentos e veem os seus convidados.
Porque às vezes você pode imaginar uma apresentação à mesa de um cotidiano, uma apresentação à mesa com um convidado, uma apresentação à mesa, uma questão mais festiva ou uma data específica, como um casamento, um aniversário, um batismo ou qualquer um outro feriado que você queira colocar dentro do seu mundo, colocar dentro do seu calendário fantástico. Então a apresentação à mesa, apesar de ser alguma coisa que muitas vezes passa batido, quando você dá um foco interessante nela, você pode criar diversos gatilhos diferentes, como por exemplo, aumentar a ansiedade do seu protagonista ao conhecer os pais da pessoa que ele gosta, ou na hora de apresentar para um rei, ou para um imperador, alguma figura importante, que ele já está ansioso, aí quando ele chega à mesa, ele vê uma sofisticação e fica mais ansioso ainda porque cria gatilhos nele, porque não sabe o que ele usa, ou por onde ele começa, ou até mesmo o rei querer causar esse constrangimento naquele seu convidado, que às vezes não é tão bem-vindo, mas a etiqueta moral diz que precisa ser bem recepcionado, então ele cria diversos elementos que causam esse estranhamento. Então você pode criar diversos pontos diferentes apenas na apresentação. Ou até mesmo fazer um contraste entre a selvageria de alguma coisa com a sofisticação do outro, ou a sofisticação de um com a selvageria do outro, criando esses embates visuais de constrangimento, de falta de aceitação, que por exemplo, um príncipe ele acha lindo a princesa, só que a princesa é um pouco mais tribal, então quando ele vai comer, a galera toda, porque isso é todo aquele outro, e ele meio que procurando um garfo e faca para não sujar a mão, e fica todo mundo meio que olhando porque aquela apresentação não foi tão convidativa para ele. Então existem diversos elementos que você pode utilizar só na apresentação, utilizando obviamente, criando padrões diferentes, como uma cultura relacionada a uma deusa das estações, então na hora de apresentar comida existe uma separação por estações, ou ele só come algum tipo de comida naquela estação porque ela é abençoado por um deus, por uma entidade, ou não come alguma outra coisa naquele ponto por causa disso. Então essas apresentações à mesa são interessantes para criar certos tipos de conflitos e obstáculos interessantes que eu vou abordar na nossa terceira parte, porém você já pode já ir pensando nesses pontos porque sim, existe a relação diretamente com a comida que você come e a cultura que você tem. Agora a gente entra um pouco nos utensílios e modos de comer. Eu já abordei um pouquinho, né, de algumas outras partes, mas especificando esse ponto para você já ter um pouco mais claro na hora de você for construir a sua arquitetura gastronômica fantástica. Então quando a gente fala sobre a forma de você comer e os utensílios que você também está tanto na questão cultural quanto numa questão social e também na questão tecnológica. Algumas pessoas falam que os japoneses comem de hashi, mas na verdade eles também comem com garfo e faca, também comem com colheres, porque depende do tipo de alimento. Dependendo do tipo de alimento, você tem um tipo de preparo. Um tipo de preparo, você tem um tipo de utensílio. Um tipo de utensílio, você tem um tipo de comer. Tanto que você não consegue comer com hashi o arroz que não tiver mais empapado, e a kombucha ajuda na hora de pegar. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em alguns detalhes pequenos, estão diretamente relacionados a tudo isso. Porque a pizza possui uma borda mais grossa? Será que não seria porque talvez seja mais fácil de você tirar ou não deixar que escorra? Ou você pode até mesmo explicar que a borda da pizza na sua cultura ela é mais grossa e a parte de baixo que segura a pizza é um pouco mais grossa, porque por eles não comerem com pratos, direto na mão, quando você tira, ele não cai, e com isso não tem um desperdício de alimento. Ou, por exemplo, que os hashis, eles são utilizados, os palitinhos, né, eles são utilizados para comer, porque o metal é uma coisa um pouco rústica e grossa ou divina demais para ser colocada na comida. Então você pode explicar alguns certos elementos dentro da sua cultura a partir de um ponto e outro. E obviamente essa parte de explicação eu vou colocar na terceira parte, deixando um pouquinho mais suave para vocês, mas quando vocês forem pensar, vocês podem pensar também na forma de comer e nos utensílios que vão ser utilizados. Obviamente você pode pensar, como eu comentei numa outra parte, de não arranca uns pedaços da carne e come, aí o suco pega a fruta e espreme na cara, ou corta bonitinho e vai deglutindo, e tem uma ordem específica para comer, com os talheres certinhos, com os alimentos, com aquilo, não podendo misturar aquilo e aquele outro. Ou até mesmo você come um pedaço, aí mistura, aí você come de um outro jeito, ou um você come, o outro você lambe, o outro você chupa. Então existem diversos pontos diferentes, diversos formatos diferentes de comer, que isso mostra diversos tipos de padrões. Você pode falar que, por exemplo, comer algo
é muito mais selvagem do que beber algo. Então, normalmente aquela culinária eles preferem fazer coisas mais aguadas, mais com sopa, mais fáceis de engolir, porque eles acham que o morder, o mastigar é muito selvagem. Ou um outro que tanto faz como tanto fez. Então você pode colocar diversos elementos e colocando diversos pontos para fortalecer os elementos que você quer trazer dentro da sua cultura. Então, se você quer mostrar que uma criatura é selvagem, coloque, explique. Mas se você mostrar que ele é selvagem em todos os ambientes, até mesmo na hora de comer, isso causa muito mais efeito do que simplesmente você falar que chegou a criatura e decepou a cabeça e beleza. Mas uma outra pessoa pode ser muito mais selvagem, que ela chega lá, só dá um tiro, mata. E quando chega na casa dela, ela toda elegante, toda bonita, chega lá, tira a camisa e cai de cara. Então você cria diversos elementos, como por exemplo naquela história do médico e o monstro, onde o Dr. Hyde, o Clyde e o Dr. Hyde ficam nessa troca entre um e outro, você criar culturas que num ponto elas são selvagens, no outro ponto são sofisticadas e ao contrário também. Então se cria diversos elementos e profundidades diferentes, conflitos, tramas e diversas outras coisas que são bem legais, simplesmente com a forma que a pessoa está comendo a comida dela, indiferente da apresentação, mas colocando diversos outros elementos, você vai dando um reforço muito maior e gatilhos muito mais interessantes, só apenas com a comida que você está apresentando. E agora a gente entra nas festividades. Quando a gente fala sobre festividade, a gente tem até um vídeo específico falando sobre esses festivais. Porém, quando a gente fala sobre comida, a gente está falando no quê? Comer uma comida num certo dia, num certo período de tempo, numa certa ocasião. Claro que você pode também relacionar a questão dos calendários, tem até um episódio também falando sobre calendários, mas quando a gente fala sobre alimentação relacionada a isso, a gente pode pensar como arroz apenas em casamentos, batatas apenas em dias frios, ou, por exemplo, carne só na virada de ano, peixe só no Natal, ou no Hanukkah, a gente toma café o dia inteiro. Então você pode ir pensando em diversos formatos onde que o perfil dessa festividade, quando você relacionar a comida, a forma de apresentar, a forma de cozinhar, mais esclarecida dentro desse tipo de feriado. Então, se por acaso existe um feriado relacionado ao deus da guerra, então para você comer naquela semana, naquele final de semana ou naquele dia, você precisa realmente ir lá e caçar, e você só pode comer aquilo que você caçou porque você está em guerra, ou na festival da deusa da agricultura, é um dia onde todo mundo só come comida vegetal. Então você pode colocar essas festividades e colocar isso na sua culinária do seu dia a dia também. Por isso que quando você for pensar nas suas festividades, num outro episódio lá que eu falei um pouquinho também, você pode pensar na comida e como a comida interfere diretamente nessa festividade, porque isso pode criar um conflito bem interessante. Quando a gente fala de conflito, obviamente, não estou dizendo num embate direto, mas são umas problemáticas que você pode ter utilizando a alimentação. Até mesmo muitas vezes você pode criar uma campanha ou que seja uma side quest que é pegar um alimento ou pegar algo que seja usado para o preparo de alguma coisa. Tanto que uma das histórias que eu tenho, que estou já programando aí, um dos primeiros capítulos, o personagem principal ele vai atrás de um cogumelo específico que é utilizado para uma culinária mais medicinal, e ele erra o cogumelo, aí acontecem uns problemas, ele é atacado e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Mas você pode utilizar diversos como uma forma de motivação a busca de alguma coisa, como até existe um episódio de um anime já relativamente meio velho, que o cara ele pede para os protagonistas resgatarem um caminhão que tem uma coisa que ele quer demais, porque é isso, aquele outro, e os caras passam por um problema, e derrubam o caminhão, e quebra a estrada, e todos os negócios, e dentro era melão. Só que era um melão chamado melão platina, então eles pensaram que aquele caminhão tinha platina, mas na verdade tinham melões de platina, então ao invés de receber o dinheiro do cara, eles pediram 10% do que tinha dentro do caminhão, e no final das contas eles comeram, cada um ganhou 5 melões. Né? Então, você pode utilizar algumas problemáticas, algumas historinhas que estão relacionadas diretamente a esses conflitos alimentícios, a partir dessas questões
diferentes. Então, quando você for pensar nos festivais, nos rituais e na forma que esses alimentos têm, na preparo delas, no formato que se pega, nas colheitas e na forma de apresentar a mesa relacionada a esses feriados, é algo bem interessante porque vai deixar muito claro e deixar muito específico aquilo que você quer mostrar e, obviamente, fortalecendo e aprofundando desse iceberg cultural a culinária. E agora a gente entra no diversos, que é a parte que a galera mais adora no World Building, que é a criação louca, desenfreada e tudo mais. Então quando a gente fala sobre os diversos, é aquele ponto que não encaixou em nenhum deles, mas você quer colocar muito naquele específico. Não porque eu quero falar sobre as cores, eu quero falar sobre os formatos, eu quero falar sobre um deus ou uma entidade ou um dia específico. Então qualquer outro ponto que você acha muito interessante, que você quer colocar aquele gostinho de quero mais dentro da sua criação fantástica, esse é aquele ponto que a gente entra nos diversos. Porque os diversos são aqueles pequenos detalhes que talvez você não consiga encaixar num tópico ou no outro, mas você faz muita questão que ele apareça. Então esse ponto é para você, para colocar nesses diversas coisas que estão dentro da sua cabeça e você não consegue se desapegar, porque é muito incrível, é muito maravilhoso. Então é aí que você coloca na sua criação da sua culinária. Então, pessoal, agora nessa segunda parte eu vou indicar para vocês algumas séries, alguns filmes, algumas mídias diferentes que abordam a culinária de uma certa forma, comida, bebida, alta fantasia, baixa fantasia, para que a gente consiga ver alguns elementos diferentes e você consiga ver formas de descrição, formas de apresentação, formas de reação, porque muitas vezes o que falta na gente não é a criação em si, mas como interagir com essa criação. Então bora lá falar um pouquinho sobre os 3 animes que eu quero indicar para vocês, que são muito legais para vocês assistirem um episódio ou outro, mas se gostarem, dá aquela maratonada, porque são episódios relativamente curtos, para que vocês tenham um pouquinho mais de interesse e também entender alguns conflitos e algumas formas de abordagem. O primeiro anime é Shokugeki no Soma, ou Food Wars. A proposta de Shokugeki é algo que eu trago para vocês com um objetivo muito claro, de que você quer utilizar de uma história que o princípio básico é a alimentação e a culinária de batalha. Tanto que uma coisa que é legal nesse anime especificamente, que é o Food Wars, são acho que 4 ou 5 temporadas, mas são episódios curtinhos e as temporadas são realmente curtas, que nós temos o nosso protagonista, que ele quer ser o maior, o maior cozinheiro do mundo, obviamente como qualquer outro anime shonen básico, quer ser o melhor do mundo em alguma coisa, então ele vai entrar numa escola especificamente de cozinheiros, onde tudo é a base das disputas entre pratos, e isso ele vai galgando até chegar no topo mais pra frente durante as temporadas. Só que o que é interessante no Shokugeki? Como existem diversos tipos de personagens, diversos tipos de conflitos, você percebe diversos tipos de culinárias. Você tem culinárias mais ocidental, mais oriental, mais frutos do mar, mais macarrão, mais doces, mais salgados, mais diversas outras especialidades. Um ele mais relacionado a temperos, o outro mais relacionado ao bem-estar, outro mais relacionado à defumação, outro mais associado a alguns tipos de líquidos, outros especializados em carnes exóticas, o outro em carnes selvagens, receitas clássicas. Então você vê que, caso você queira utilizar de cada um dos personagens como uma forma de apresentar uma culinária específica, como uma apresentação, uma descrição, e como todos os pratos são muito uau, e as reações são muito uau, aí o olho estourando, não literalmente, mas o olho estourando, as sensações batendo, o coração batendo mais forte, a excitação. Então você pode pegar, obviamente não chegar a esse ponto, mas caso você queira colocar, é algo bem bem-vindo, obviamente dentro das suas limitações, mas se você quiser colocar alguns possíveis de reações que, um pouco menos, a pessoa sente o cheiro que parece que é tão forte que trava o cérebro, ou ela come e ela se sente tão feliz. Sabe quando você come um negócio que você se sente feliz por ter comido aquilo? Então o legal dessa questão do Shokugeki é que você pode utilizar muito o anime na questão das reações, nas questões das descrições, porque como é muito visual, é um anime muito visual, você pode transformar esse visual em percepções de personagens, percepções de ambiente, porque isso traz muitas questões bem legais. Então caso você queira utilizar, e tem um anime que você precisa assistir, é Shokugeki. Obviamente que caso você queira apenas pegar alguns pontos ou outros, existem diversos episódios cortados aí, que você pode encontrar, e você pode encontrar esse anime tanto no Crunchyroll quanto no Netflix. O anime que eu vou indicar para vocês é o Isekai Shokudon. Basicamente ele é um restaurante que ele anda por diversos mundos diferentes.
Seria basicamente um cara que ele tá no restaurantezinho dele, meio que um barzinho dele, que a porta, quando abre, ela abre para algum outro plano, plano dos dragões, ou medievo, ou das trevas. Então, vira e mexe, o cara tá lá, tranquilo, de boa, e o cara abre o restaurante, abre a porta do restaurante, e tem um dragão sentado, tem um centauro, tem anões, tem um vampiro, e que é legal, que é o seguinte, como são diversas culturas e raças que vão dentro desse restaurante, que tem como objetivo simplesmente pegar a comida humana e transformar de uma forma prazerosa para essas criaturas, esses seres, é legal porque você pode ressignificar alguns alimentos, deixando que esse alimento específico, ele é um alimento de dragão, de gigante, de centauro, de meio orc. Então, muitas vezes, quando você quer colocar dentro do seu RPG, por exemplo, algo mais relacionado a uma cultura específica ou outra para você ambientar ou para você criar um background, você pode assistir esse anime e ver quais são alguns tipos de elementos que o cara, o cozinheiro, trata a culinária para algum certo tipo de raça, algum certo tipo de pessoa. Ah, tal pessoa é mais para bebida alcoólica, o outro ele é mais para frutos do mar. Então você criar essas ressignificações, utilizando como exemplo esse anime, que é um anime mais tranquilo, é mais de boinha, aquele para você assistir sem muita pretensão, uma coisa um pouco mais de boa, mas traz uns significados bem interessantes, principalmente para você que quer criar uma alta fantasia e quer colocar alimentos, mas às vezes não sabe porque não tem muita criatividade para criar elementos novos, mas sim pegar elementos que já existem, fazer essa relação de baixa fantasia, de pegar esses elementos fantásticos e misturar com o cotidiano do ser humano. Um camarão, um arroz, um caldo, um curry, uma sopa, uma sobremesa, um sorvete. Eu acho isso bem legal, então fica aí a dica para vocês assistirem esse anime, que ele é muito bonitinho e é muito legal. E o terceiro anime que eu trago aqui para vocês se chama Bartender. Bartender fala sobre um bartender, e é bem interessante porque cada episódio é uma mini historinha que é de uma pessoa, um casal, uma mulher, um homem, alguém específico, que entra dentro do bar e é atendido pelo bartender. E é bem interessante porque ele é um anime um pouco mais seinen, ou seja, um pouco mais para adultos, então ele não tem muita coisa, então ele é mais simples, é uma história um pouco mais centrada, sem muito efeito, mais do seu cotidiano, que a gente chama de slice of life, e é bem interessante porque que o barman, ele explica algumas coisas, tem um ar um tanto assim de investigação, porque a pessoa ela fala, ah, mas eu queria alguma coisa assim, assim, assado, ele vai isso e tem um pouco de retrospectiva, aí bebe um pouquinho, tem um quê de shokugeki que, nossa, olha que incrível, tocou meu coração, mas são algumas formas diferentes e é legal porque enquanto vai acontecendo o anime, o bartender vai explicando sobre bebida, sobre a bebida alcoólica, o teor alcoólico, como é feito, o nome do drink. Então até mesmo caso você queira utilizar como uma mini fonte de pesquisa para começar a trabalhar com bebidas alcoólicas dentro do seu mundo fantástico, Bartender ele é bem legal e no final de cada episódio aparece minimamente a receita rapidinho aí para vocês irem e qualquer coisa, caso você seja de maior idade, tentar aí beber um pouquinho e brincar um tanto de bartender. Acho que se não me engano são 12, 11 episódios, então é bem curtinho, são pequenas micro histórias, só que é bem interessante porque a forma, a filosofia por trás é muito legal. Então você pode até utilizar de questões filosóficas e questionamentos filosóficos para a sua história. Onde, por exemplo, você cria um personagem que ele é um dono de uma taverna, só que ao invés de fazer aquele clássico que é um ex-herói que se aposentou e agora quer ser aquele cara que vai cuidar dos heróis novos, você pode criar uma coisa muito mais profunda, onde ele traz bebidas diferenciadas porque um ponto ou outro, ou ele traz uma comida, ou a pessoa tá meio triste e chega com uma água diferente. Então você pode criar diversas profundidades para a sua história, diversas profundidades para os seus personagens, utilizando a alimentação e a forma como é apresentado isso. Então eu acredito que o anime Bartender vai ajudar você a criar esse quesito mais filosófico e esses questionamentos mais interessantes. Então pessoal, agora eu vou indicar aqui 4 filmes que vocês podem assistir, caso você não goste muito de anime. 4 filmes que são interessantes para vocês verem um pouquinho sobre a culinária, que tem tanto alguns filmes mais antigos, de 1989, que não é tão antigo, mas um filme um pouco mais antigo, quanto aí de 2005, falando onde você pode encontrar algum resuminho, porque eu acho que seria interessante vocês assistir. Começando com uma indicação que eu acho bem legal, que é A Festa de Babette.
Clássico dos clássicos, Dinamarca, século XIX. Philip e Martini são filhos de um rigoroso pastor luterano. Após a morte do religioso, surge no vilarejo Babette, uma parisiense que se oferece para ser cozinheira e faxineira da família. Muitos anos depois, ela recebe a notícia que ganhou um grande prêmio na loteria e se oferece para preparar um jantar francês em comemoração ao 100º aniversário do pastor. Porque eu acho interessante a gente trabalhar nesse filme. Apesar de ser uma história não muito complexa, tem algumas reviravoltas bem interessantezinhas, mas o conceito, o conflito que eu quero trazer sobre esse filme para vocês é que existe toda essa questão de ambientação. Não é um filme muito cabuloso, com muitas coisas e muitos elementos, também é um filme de 1889, mas você vê algumas formas como é tratado, alguns draminhas, e muitas vezes utilizando pequenos detalhes, pequenos flavors, que na hora que vai apresentar alguma coisa, ela chega com um alimento que faz com que a conversa seja um pouco mais receptiva. Então você pode utilizar para trair alguma coisa, para expulsar alguma outra coisa, elementos relacionados à culinária. Então, como se você quiser, caso, fazer uma apresentação e você toma um chá para se acalmar, ou toma uma água para se acalmar, mas por que a água você não respira fundo e vai? Ou por que um chá e por que não um café? Então, muitas vezes você pode utilizar de elementos de culinária que tem um certo quê específico, utilizando como referência. Então, caso você queira um filme tranquilo, com algumas reviravoltas, mas uma coisa um pouco mais de boa, mas, obviamente, como base a culinária, fica aí a dica, A Festa de Babette. Apresento agora uma próxima indicação chamada Vatel, O Banquete para o Rei, é um filme de 2000, ele traz mais ou menos a mesma ideia de relação um pouco mais diretamente ambientada. Então, o mordomo François Vatel, ele tem como objetivo preparar as melhores comidas e garantir o entretenimento do rei Luís XIV, que livraria a região de imensas dívidas. Em meio a muitas receitas deliciosas, Vettel se apaixona por Anne Montessan, que pode atrapalhar o cozinheiro em sua jornada. Da mesma forma como um outro filme, mas nesse caso ambientado um pouco mais antes, e no outro ponto que é a França. É algo bem interessante porque você mostra essas diversas referências, diversas diferenças, e nesse caso o objetivo da culinária é o entretenimento, é a satisfação, é servir um certo propósito a um certo ponto. Então é bem legal porque as dinâmicas que são envolvidas traz nisso, e como o objetivo do personagem principal é fazer com que o rei fique bem, para que assim o povo fique bem, existe uma antagonista que não necessariamente é uma antagonista, mas que faz essa relação direta para atrapalhar esse personagem a fazer essa conquista. E o atrapalhar existem diversos pontos, e como a culinária está diretamente relacionada a isso, você pode mostrar a evolução da história a partir da culinária, como por exemplo, a receita começando a ficar ruim pela interferência e depois uma reviravolta, ou a receita começando a ficar boa pela relação direta com o amor, com o carinho, com a paixão. Então você pode utilizar a comida como uma escala de tempo, a comida como um preparo de tempo. Então existem diversos elementos diferentes que, caso você queira utilizar novamente um filme mais tranquilo, existe esse ponto onde você pode estudar utilizando como um filme tranquilinho e bem ambientado. Um outro filme bem ambientado, só que um pouco mais recente, que fala um pouco sobre a Turquia e Grécia em alguns pontos, é O Tempero da Vida, de 2003. Desde pequeno, Fanny sempre esteve envolvido com a comida, experimentando os temperos que ela podia lhe oferecer. Seu avô, Vassilis, é um filósofo culinário, que ensina conhecimentos que vão além de uma simples refeição. E como diz já o filme na capa, canela, doce, ardente como toda mulher, pimenta picante e ardida como o sol. Sal utilizando para dar mais valor à vida. E se passa nos conflitos entre a Turquia e a Grécia. Então, uma coisa que é interessante nessa história é que, da mesma forma que eu falei lá na questão do bartender, ele traz uma filosofia um tanto diferente. Então, se você quiser, por exemplo, colocar o cheiro, as percepções e filosofar em cima, ou para o seu personagem, ou para a sua cultura como um todo, eu acho isso bem legal e traz de uma reforma um pouco diferente. Porque apesar de ser uma história única, mais contada, no caso do bartender são diversas historinhas, como é uma história contada e o principal, ele é um personagem que não tem muito conhecimento, o nosso protagonista, ele vai evoluindo junto com a gente na evolução da história, onde nós somos o Watson, e no caso do protagonista também, onde o Sherlock não é o protagonista, e a gente tá lá para entender, mas se nós somos
o Watson. Então com isso a gente vai evoluindo com o personagem, evoluindo com a história, e com isso cria uma linha narrativa muito legal e bem interessante. Então caso você queira criar uma linha de desenvolvimento, que até lembra um pouco a outra história do Vettel, que vai evoluindo, você pode criar linhas temporais, não obviamente diversas linhas temporais, mas uma linha temporal onde você cria toda essa evolução juntamente com o personagem, você vai galgando junto com o personagem. Porque quando nós falamos de histórias, nós temos a plot, o personagem e o world building. Então se você faz com que o seu world building caminhe com o desenvolvimento do seu personagem, caminhando junto com a sua história, faz todo sentido, e com isso fica muito mais legal, muito mais profundo, porque você simpatiza com o personagem, se encanta com a história e se maravilha com o world building. E o próximo filme é chamado Pegando Fogo, de 2005, já ambientado um pouco mais para recente, então vai trazer uma outra proposta, e vamos ver qual que ela é. Um filme cheio de adrenalina e comidas lindas e deliciosas, ele conta a história de chefe Adam Jones, um dos mais respeitados de Paris, que arruína toda a sua carreira por causa de drogas e bebidas. Após um tempo, ele tenta se recuperar e finalmente conquistar a tão sonhada terceira estrela de Michelin. Uma história que consegue misturar a ação do dia a dia dos chefes na cozinha. Então uma coisa que é interessante é que eu já tive a experiência de viver dentro de uma cozinha quando eu estava no meu intercâmbio, obviamente não como chefe, mas sim como auxiliar de cozinha. É uma dinâmica um tanto diferente que é bem legal vocês terem como experiência audiovisual, caso vocês não tiveram a experiência de viver isso na pele. E o legal desse filme é que você mostra toda essa dinâmica dentro de uma cozinha, apesar de também ter relação de ação e corre isso e vira e tal. É um filme um pouco mais dinâmico comparado com os outros, porque é um filme um pouco mais do dia a dia, um pouco mais moderno, mas tem uma questão muito forte da culinária, porque por ele ser um chefe francês que valoriza muito e ele quer que seja desse jeito, e isso e aquilo, e é forte, é pesado, você aprende uma coisinha ou outra que você vai relacionando. Então eu acho isso bem legal, porque você vê uma dinâmica diferente dentro dessas constituições, e com isso você vai pegando um pouco as dinâmicas e algumas urgências e dinamismos que podem ser interessantes para acontecer dentro da sua história. Obviamente essas dinâmicas elas podem ser tratadas de diversos pontos, uma dinâmica de história, uma dinâmica de culinária, uma dinâmica de dia a dia, porém você entender algumas formas como funciona essa dinâmica, na hora de você transpor isso para a sua história, fica mais fácil. Então fica com essa dica de filmes aí para vocês, e agora a gente vai entrar numa indicação de série que você pode encontrar na Netflix. E por que eu vou indicar essa série chamada Chef's Table para vocês? Por quê? Quando a gente fala sobre dinâmicas de culinária, cada cultura tem o seu, cada sociedade tem o seu. E dentro dessa temporada, dessa série, são diversas temporadas com 6, 5, 7 episódios, são episódios curtinhos, mas bem completinhos, porque mostra a rotina desses chefes nesses diferentes países. E quando a gente fala sobre rotina, muitas vezes tem uma rotina X, uma rotina Y, nos animes e nesses filmes que eu indiquei também fala um pouco sobre rotina, como poderia ser alguns conflitos, porém, nesse caso você vai ver um pouco mais da peculiaridade da cultura envolvida dentro da culinária, dentro do dia a dia daquela cozinha. Então você entender um pouco da dinâmica, entender um pouco como funciona, talvez um preparo, talvez uma forma de fazer, um antes, um depois, talvez seja interessante ver como pode funcionar essas questões, e com isso tem essa troca e todo esse conhecimento que eu sugiro vocês assistirem. E como são episódios curtinhos, cada um de uma cultura, e tem várias temporadas, então dá pra ver bem tranquilamente. Então vejam esses episódios, vejam essas temporadas, na verdade vejam essas indicações que eu tô trazendo pra vocês, caso vocês achem interessante trabalhar toda essa culinária, porque eu acho bem legal trabalhar todos esses pontinhos, que vai ser muito bom na hora de construir o seu mundo e suas criações fantásticas. Então pessoal, vou trazer agora alguns canais para vocês, e infelizmente são canais que falam a língua inglesa, como grande parte dos conteúdos de World Building é falado na língua inglesa, mas se você não aprendeu inglês, eu sugiro já começar, porque é muito importante vocês aprenderem para ter mais acesso às informações de World Building. Mas falando sobre essa questão dos canais, eu vou indicando aqui para vocês e explicar o porquê eu acho interessante vocês entenderem e verem esses canais, caso entendam inglês, ver e aprender, e caso não entendam inglês, apenas ver a parte de visual já é bem interessante, porque já ajuda bastante. E o primeiro que eu tenho para indicar é Townsends. O Townsends, ele é um canal bem interessante porque é um cara que ele faz culinárias específicas de tempos antigos. Ele pega, por exemplo, uma torta de 1750, ele pega um assado de 1810, ele pega
uma fogaça de 1437 e da França e da Itália, do interior dos Estados Unidos. Então é bem legal porque ele tenta recriar a receita da forma como era feita naquela época. Ah, como era a primeira coca. Ah, e como é feito um açaí típico. Ah, como que é a primeira receita do taco mexicano de 1725 do sul do sei lá o quê. Então é bem legal porque tenta recriar isso de uma forma bem mais clássica. Então é interessante porque caso você queira recriar essa receita, você pode utilizar mais ou menos do vídeo dele e ver mais ou menos como era feito naquela época. Então eu sugiro demais que vocês assistam. Todos os links dos canais vão estar na descrição para que vocês consigam ter acesso a todos esses canais. E também vou deixar aqui o login para vocês, ficar mais fácil caso vocês já queiram ir deixando abas abertas para quando acabar esse episódio poderem assistir e acompanhar. Tasting History with Max Miller. Esse canal é bem interessante porque da mesma forma que o outro, ele tenta recriar a história, e é legal porque ele conta a história no canal também. Então ele fala sobre a origem, ele fala sobre como é feito, ele tem uma questão de conhecimento também. Então eu sugiro que vocês assistam isso, porque da mesma forma que o outro canal, você aprende a fazer receita mais ou menos daquela época, às vezes não é tão claro. Widener's Cooking. Eu gosto bastante desse canal, eu também, e o Bunda, que já apareceu aqui também, a gente chama ele de Super. Porque ele não fala o vídeo inteiro, a única hora que ele fala é super depois que ele come e acha que tá maravilhoso. E é bem legal porque ele é um paquistanês, então você vê que o tipo de culinária é muito mais específica dessa região, porém ele faz culinária de muitas coisas e muitas coisas exóticas. Ele faz com testículo de boi, ele faz com pulmão de bode, ele faz com traqué de cavalo, e outras também, coisas mais simples, como costelas e coxas, e um peru inteiro, ou um jacaré. Então, ele faz diversas culinárias da região, e alguns pratos diferenciados, até um pratos um pouco mais tradicionais, mas é bem legal porque você vê ele fazendo, e a forma como ele faz, às vezes ele corta, às vezes ele arranca, às vezes ele passa a faca, às vezes ele coloca muito sal, e é tudo muito... apesar de ser selvagem, ele é delicado até um certo ponto. Então você vê, ele pega e taca o sal, ele pega o negócio e joga na churrasqueira, ele pega e gira e força e tudo mais. Então é bem legal porque você pode criar um estilo de culinária se baseando, obviamente, no super, para fazer todas essas relações e criar o seu estilo, utilizando como, obviamente, de uma maneira um pouco mais ou selvagem ou menos selvagem, usando como formas de representação que, ao invés de você colocar o sal assim, por que você não pega e blá? Então é bem legal porque o nome do canal, né, Wardness, mostrando toda essa forma. Então eu acho bem interessante porque, apesar de não ser muito historicamente cultural e muito intelectual com o objetivo de ensinar, é bem interessante porque visualmente é muito legal. E você pode criar diversas relações e até mesmo se empolgar e fazer um dos pratos dele. Feast of Fiction. Já os próximos dois canais, começando por esse, falam um pouco sobre essa culinária fantástica de séries, animes, desenhos, etc. Então tanto esse canal quanto o próximo ele tem como objetivo recriar essas receitas de animes, de séries. Então se você, puxa, como que seria a receita daquele anime que eu assisti, ou daquele filme, eles tentam recriar, dependendo das coisas diferentes. Então de filmes, desenhos, novelas e tudo mais. Então tanto esse canal quanto o próximo é bem legal para você tentar pôr na prática a parte de recriar, e obviamente caso você queira testar e sentir como é um canal de culinária. Então realmente eles ensinam, eles falam, corta assim, corta assado, usa isso, usa aquele outro, alguns mais, outros menos, dependendo da receita, mas você pode tentar usufruir dessas habilidades e com isso vai adentrando. Então tanto esse quanto o próximo eu sugiro demais, caso vocês queiram aprender um pouco mais e sentir como seria na vida real aquilo que você viu num filme, aquilo que você viu num desenho, como que seria, então fica essa indicação para vocês. Chef PK.
Uma coisa que é bem legal desse canal é que ele é muito fã de anime, então obviamente as receitas que ele traz são grande partes de animes e animações, e a gente fala muitas vezes que brincar com a comida é feio, é desrespeitoso, mas ele defende a ideia que você sim deve brincar com a sua comida. Mas no caso não dessa forma mais, né, pegar e tacar, e sei lá o que, tudo mais, mas sim se divertir com ela, se sentir bem com ela. Da mesma forma que você brinca com o brinquedo com o objetivo de ser feliz e estar vivendo aquilo, ele diz a mesma coisa. Então, para você brincar com a sua comida de uma forma que saboreie, viva e se entretenha e cria a comidas valorosas e maravilhosas que você faz, beleza? Então, pessoal, essas aqui são as minhas indicações de filmes, séries, alguns animes, até mesmo uns canais de YouTube para vocês irem acompanhando. E agora nós vamos para nossa terceira e última parte, falando de como a gente pode abordar isso de uma maneira um pouco mais prática dentro das suas criações fantásticas. Então, pessoal, nessa terceira parte ele fala um pouco das partes mais práticas de como você pode abordar isso dentro do seu world building. Primeiro e obviamente o mais clássico é a ambientação da sua cultura. Então você pode colocar isso dentro das suas formações, das suas criações. Como a gente pode fazer isso? Quando a gente fala sobre as criações e implicações da sua alimentação dentro do seu mundo fantástico, você pode colocar tanto de uma forma mais prática, onde realmente você vai apresentar a culinária, mostrando a comida e fazendo e tudo mais, ou você pode mostrar de uma forma indireta, com nutrientes, com materiais, com ingredientes, vivos ou não vivos, para a criação da sua cultura. E obviamente durante todo o episódio eu fui falando sobre mostrar de uma forma mais grotesca, de uma forma um pouco mais sofisticada, na apresentação, na forma de fazer, na forma de comer, e tudo isso obviamente está dentro da sua representação. E quando a gente fala sobre apresentar alguma coisa, você deve evitar muitas vezes o infodump e usar muitas vezes o show don't tell. Obviamente, você pode usar um tell aqui e outro, mas muitas vezes quando você usa o tell, você que ao falar informação, você cai muitas vezes no infodump. Então, quando a gente fala sobre mostrar, muitas vezes mostre a percepção. Use os 5 sentidos para mostrar o que você vê, o que você escuta, o que você cheira, o que você sente com o seu paladar e o que você sente com o seu tato. Então, é bem interessante porque ao pegar a maçã, você come, escuta o crack, sente o cheiro e vê a cor vermelha, o brilho. Quando você pega os animes que eu indiquei, que estão, por exemplo, o Shokugeki, que traz essas percepções um pouco mais exacerbadas, você pode criar uns certos ganchos aqui e ali. Obviamente, pegar também como conflitos, como eu falei para vocês, os conflitos diretos e indiretos, onde nós temos embates entre duas culturas que tentam criar um reconciliamento, porém, quando chega na hora de comer, cria aquela tensão entre os dois lados. Ou você realmente quer construir uma tensão onde o rei, um príncipe, ou a pessoa que está recebendo o outro quer criar tensões, quer criar problemáticas. Você pode criar histórias diversas, como fazer uma missão para conseguir o Gnu, ou para resgatar o melão platinado. Você pode fazer como, por exemplo, isso se torne o Genius Lost de alguma cultura, onde o não comer faz parte, ou comer demais faz parte, fazer parte da questão cultural, festivais e diversos. Então, quando você for apresentar essa comida, seja ela como for, quais são os tópicos importantes para que, caso você não queira perder tempo e criar algo muito impactante, o que eu sugiro que vocês façam. Primeiro, utilize os 5 sentidos para descrever a sua alimentação. O que você vê, o que você escuta, qual é o cheiro, qual é o gosto, quais são as percepções táteis daquilo. Segundo ponto, qual é o objetivo da alimentação naquele momento? É mais para comer, é mais para apresentar, é para você representar a sua cultura, é para você representar a sua sociedade, para criar os seus conflitos. Quais são os objetivos daquela cena, principalmente para apresentar a comida? Número 3. Crie conflitos importantes para com aquilo. Não adianta você só saber, eu quero criar o conflito, quero que tenha um impasse. Crie o impasse. Faça acontecer. Obviamente com justificativa e dando aquela apimentada com as descrições. Número 4. Crie situações de gatilhos, como por exemplo, gatilho da similaridade, mostrando aquilo que está próximo, que você consegue sentir. Gatilho da antecipação, faça com que a pessoa busque mais conhecer sobre aquilo. Gatilho da autoridade.
Faça com que a pessoa perceba e sinta que você sabe o que você está falando e faz sentido aquilo que você está fazendo. Gatilho da curiosidade. Faça com que a pessoa busque entender mais sobre aquilo. Então, diversos outros gatilhos que você pode utilizar, mas produza gatilhos onde você criou o conflito, descreveu consigo sentidos, mostrou a necessidade e fechou com as afirmações, aproximando o consciente do subconsciente, da vontade e da lógica. Essas são as minhas dicas, então caso você queira construir um mundo fantástico, mais bem refinado e agora com alimentos maravilhosos, usem a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis.